E hoje trago para vocês essa grande novidade. A nova Sprinter 517 teto alto, agora com câmbio automático. Antes de a gente falar sobre o visual externo, vamos apresentar para vocês esse diferencial. Se você colocar para baixo, Drive. Se você colocar para cima, R. E caso você queira parar, aperta o Park. Lembrando que se você estiver no Drive e desligar o carro, por segurança, ele já vai para o parking para evitar qualquer possibilidade de acidente. Vocês percebem que mesmo com o câmbio automático, ela continua com o freio de mão manual. Se você está no Drive, você freou o carro e você dá uma pisadinha no freio mais uma vez, ele entra no modo Hold. E aí ele vai ficar parado quanto tempo você quiser. Isso funciona tanto na marcha frente, no Drive. Se você engatar o R, funciona da mesma forma. Eu dei a ré, freiei, dei uma bombadinha no freio, modo Hold. Então aqui ela vai aguardar o seu comando. Se você quiser, por exemplo, você pode simplesmente desligar o carro. Outra novidade do câmbio automático é que o volante, além de muito bonito, tem os pedal shifts. Tem o mais, tem o menos. Lembrando que para ativar o modo manual, você tem sempre que inicialmente dar um clique no menos e aí ele entra no modo manual e aí você usa como você já está acostumado. A versão manual ela vai ter 6 velocidades e a versão automática agora conta com 9 velocidades. Inclusive a 9ª marcha vai trazer overdrive, reduz o nível de vibração, aumenta o conforto, melhora o consumo. Isso é dinheiro no bolso do operador. Uma outra característica muito interessante que vale mencionar, não tem a ver com o motor em si, mas tem a ver com o item de conforto. Vocês sabem que essa versão ela tem de série o ar-condicionado central e 2 compressores. Não é um compressor que toca a parte de cabine e a parte dos passageiros. Ela tem 2 compressores. Um compressor exclusivo para a traseira e um compressor exclusivo aqui para a parte da frente, trazendo uma capacidade de refrigeração muito melhor. Vale mencionar que o AdBlue ele é colocado aqui na frente, na cara do Gol, de fácil acesso. Vocês percebem aqui, ó, o cuidado com o corta-fogo. Ele é todo vedado, tá, pessoal? Isso aqui vai trazer um nível de isolamento acústico muito superior, ó. Todo o tratamento aqui ele é feito para você ter um mínimo de vibração e de ruído invadindo a cabine. A gente vai ligar ela daqui a pouco, vocês vão perceber que ela em ponto morto parece que está desligada. Vamos aproveitar para falar do visual externo, que não sofreu nenhuma alteração em relação à versão já vendida com câmbio manual. O único pênalti é não ter o farol em LEDs ainda. A baixa e a alta. Aqui, quando você está no dia com o modo automático, ele vai ter a função de DRL e tem também o farol de neblina. Não posso deixar de mencionar que esse carro vem equipado de série com o sistema ABA, frenagem de emergência, monitorado por esse radar, junto com a câmera. Então você tem uma precisão muito maior, inclusive detecta pedestres, ciclistas e também animais. Essa aqui é a versão 20+1. Ela inclusive é a única venda no Brasil de série com essa capacidade. Só para vocês terem uma ideia, são 4,32 de entre-eixos. Cabe um mob aqui no meio. E a porta, eu acho que a imagem fala mais do que 1000 palavras, né, pessoal? Não só alta, mas extremamente larga. O acesso ele é feito de uma forma bastante ergonômica, tem o degrauzinho. Todo o acabamento aqui, ó, é aquele mesmo material que você vê em ônibus de linha, tá, pessoal? Ele é um texturizado, não é bem emborrachado, mas ele tem uma textura aderente que vai trazer uma segurança para a sua operação. Para vocês terem uma ideia do quão espaçosa é essa furgão, eu tenho 1,78. Me sobram aqui 4 dedos folgado. Ela tem 1,85 de espaço máximo em relação ao teto. Eu consigo andar tranquilamente, não estou apertado em relação à lateral e você tem um excelente espaço em cada um dos bancos, tá, pessoal? Você não vai ficar espremido, ele não é um veículo muito apertado. Me sobram aqui 2 dedos em relação ao joelho. O espaço que você tem entre ombros também é bastante honesto, é lógico. Se você colocar 2 pessoas muito grandes, você vai ter que dar uma espremida, mas na média da categoria
Essa é uma das furgões mais espaçosas para o passageiro aqui atrás. Algo que eu considero muito interessante em relação a conforto e conectividade é que a Sprinter 517 tem porta celular e porta USB de carregamento rápido em todos os bancos. Então vocês vão perceber que ele tem em cada um dos bancos. Se eu quiser colocar o celular aqui, ó, é só você deixar o celular e tem um lugar para você carregar. E já é a portinha do tipo C, do tipo moderno. Ele não tem cara de van. Olha só, a parte de maleiro superior tem um bom espaço, inclusive aqui ó, com o carpezinho, e inclusive tem iluminação individual de leitura. Olha que bacana. O ar-condicionado central, ele vai trazer aqui os defletores bem posicionados. Você tem basicamente toda a região aqui do passageiro sendo contemplado por ar. A parte de controle aqui ele é bem simples, então você consegue direcionar para um lado, para o outro, você consegue fazer o ajuste da forma que você achar melhor. Tem sistema de emergência também em cada ponto-chave do veículo. Detalhezinho que pode parecer bobeira, acabamento macio aqui ó, na lateral. Todo o teto dela recebe esse material. A qualidade e também o tom, ele não é branco, material macio, ganchinho dos dois lados, ajuste de cinto dos dois lados, tacógrafo digital e 2 decks na parte superior. Vale mencionar que aqui na primeira fileira a gente tem a janela, às vezes está num lugar parado e está com o carro desligado, você pode ter uma tomada de ar e é realmente uma área bem generosa, tá pessoal? Se eu quiser fazer o acesso e eu, por exemplo, estou aqui com muito movimento, não quero me expor aqui, deixar a porta aberta, eu posso simplesmente ó, vir para o outro lado e sair aqui normalmente e fazer a abertura. Ou seja, você tem aqui um livre trânsito para o motorista, para quem vai operar o veículo, né? São 2 bancos, o banco individual para o motorista e aqui um banco duplo, né? Com encosto de cabeça individual e cinto de 3 pontos para todo mundo. O volante, ele é um show à parte, porque além de ser muito completo, com pedal shift, você também tem aqui ajuste de altura e profundidade com uma boa amplitude. A chave é a mesma chave dos veículos Mercedes, né pessoal? A chave da C180 com abertura e fechamento das portas. Esse veículo está equipado com o kit high-tech. Dentre outras coisas, você tem a multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. E tem uma novidade, porque agora a multimídia ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Antes você era obrigado a fazer a conexão via cabo. Aqui você tem uma tela muito bonita, fácil de entender. Se você der a partida, por exemplo, a câmera, é lógico, se você ligar a ré, ele vai ter a guia dinâmica. Aqui em definições, a gente tem o controle do SP, controle de tração e estabilidade, ligado, desligado. Você tem também o assistente de frenagem ativo, você pode configurar com que distância ele vai ser ativado. Se você está achando ele muito arisco ou, sei lá, ele está entrando muito depois, você pode escolher entrar com ele antecipado ou entrar com ele tardio, ou talvez uma configuração intermediária, fica aí ao gosto do cliente. Eu gostei da qualidade, tá pessoal? Não distorceu. Ele é um som flat. Um dos motivos do som ter uma boa qualidade, e ele é bem distribuído, porque ele tem som lá na frente, mas esse aqui é um veículo longo, né pessoal? Tem som aqui atrás também, ó. A segunda fileira não tem, na terceira fileira ele também tem, dos dois lados, e aí você vai ter também o som aqui atrás, ó. Então você tem realmente um som completo. Aqui nesse painel a gente tem o controle do ar-condicionado, que ele é digital, 16, 17, você consegue fazer o ajuste perfeito, e o botão Here é para você configurar o ar-condicionado central. Quando ele estiver piscando e você fizer os ajustes aqui, aí você vai estar controlando a parte traseira do carro, tanto em relação à temperatura, ele é na verdade um ar bizone, quanto em relação à intensidade da ventilação. Depois que você der o segundo clique, ele parou de piscar, o que você estiver vendo aqui vai ser o controle da parte dianteira. Então, tanto a temperatura
quanto à intensidade da ventilação. Olha o banco ali atrás, olha a ventania. As saídas de ar aqui desse veículo são muito bonitas, né, pessoal? Ele tem esse acabamento escovado na parte externa. E para você poder abrir e fechar o difusor é só você girar para a direita e para a esquerda, e aí você consegue fazer o ajuste, para cima e para baixo. O legal é que você consegue deixar numa posição muito confortável. A hora que você quiser dirigir sem o vento batendo na mão, você pode deixar ele totalmente para o lado. No centro ele tem mais 2 difusores e tem também esses decks aqui. Aqui dá para colocar controle, moeda, e ele é totalmente emborrachado, tá, pessoal? Paflon com a iluminação. Vou ligar a luz ali atrás, pessoal. Ó. E ele tem um charmezinho, ó. Quando você desliga, ele desliga suavemente. Ó. Não poderia faltar porta-óculos, lugar para você colocar uma miudeza. Lembrando que ele não tem um porta-luvas fechado com tampa, ele é todo aberto. Mas ele tem aqui essa tampa. Aqui inclusive tem o acabamento emborrachado. É lógico que eu não recomendo colocar o celular aqui, porque vai ficar pegando o sol diretamente da estrada, então vai acabar superaquecendo o celular. Mas tem aqui portinha USB, 3 portas USB e todas de carregamento rápido. Lembrando que ele também tem um difusor de ar na parte superior, ó. Então você consegue abrir e fechar, se for do seu agrado, né? Tem porta-copos, 4 porta-copos inclusive. Aqui dentro você tem o monitoramento do limpador de para-brisa automático, e ele tem o farol com acendimento automático e o ajuste manual do faixo e a configuração do dimer. A porta, ela vai trazer um acabamento todo em plástico. Ele é bem robusto, sem frescura. Aqui você passou um paninho, tá pronto. Tem 2 decks, tem um lugar para você colocar uma garrafa de 1,5 litro, por exemplo. Tem mais um deck na região de baixo, maçaneta, vidro elétrico e espelho retrovisor elétrico com o puxador aqui numa posição bem confortável. Outra coisa que eu gostei é da área envidraçada, não só da janela em si, pessoal, mas do tamanho do retrovisor. Aqui, para você fazer o ajuste, você vai clicar do lado esquerdo e aí você consegue. Olha só. Retrovisor tradicional para você olhar os passageiros. Vidro degradê, velocidade e nível do combustível do lado esquerdo, tem conta-giros. O telefone não está disponível neste momento. Olá, Mercedes. Como posso ajudá-lo? Qual a temperatura? A temperatura externa é de 23,5 graus Celsius. Pessoal, aqui você já tem pré-configurado algumas funcionalidades. Mas eu sei que existe um pacote que você paga à parte, é um pacote mensal, que aí você configura algumas funcionalidades a mais. A versão básica do sistema, você consegue passar faixa, aumentar volume, perguntar sobre a temperatura ambiente. Vamos aproveitar para falar da parte digital do cluster. A navegação ela é feita através do trackpad. Ele tem, na verdade, 2 trackpads, tá, pessoal? Do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito ele vai operar a multimídia em algumas funções e o lado esquerdo você consegue operar a parte do painel. Ó, se eu arrastar para baixo, é bem parecido com o caminhão, tá, pessoal? Não tem nenhum segredo, inclusive a sensibilidade que você tem aqui, ó, ela é muito legal, tá? É bem completo. Você consegue colocar para a direita. Olha só que interessante. Você consegue botar para a esquerda. Aqui na traseira, o que chama a atenção é a altura. Realmente um veículo com proporções de respeito. A câmera de ré, ela fica posicionada ali na região superior. Lanterna grande, bem visível. Ela vem inclusive aqui na lateral. E tem o farol de neblina também. Todo o acabamento, tanto do borrachão, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, é no plástico natural, que acaba trazendo um custo operacional muito menor. O acesso não tem frescura. Olha aí, pessoal. O que vocês acham? Como eu disse lá no início, 1,85 é o espaço de acesso que você tem em relação ao teto. E se você tirar essa última fileira, você vai ter um porta-malas bastante generoso. Por se tratar da versão 517, o feixe de molas ele vai trazer 3 lâminas,
dependendo da configuração, você vai ter uma suspensão traseira mais ou menos reforçada de acordo com o PBT. Aqui, como é a maior versão, a que leva mais carga, é a suspensão feixe de molas mais reforçada entre as Sprinters, rodado duplo, e o pneu 195/75/16, tanto aqui atrás quanto ali na frente. Aqui a Mercedes colocou o que ela tem de melhor na escolha de materiais e pensado para a realidade do Brasil. Vocês sabem que as estradas, infelizmente, no Brasil não são das melhores. E se você não tiver um carro tropicalizado para essa realidade, você acaba tendo lá na frente uma dor de cabeça que o barato sai caro. Olha a robustez dessa balança dianteira. Outra coisa, temos aqui aço inox. Isso aqui você não vê, mas a Mercedes pensou em você. Não vai pegar maresia, vai ter uma durabilidade muito maior. O tanque de combustível, eu vou falar sobre a litragem aí na tela. Ele não tem freio a ar, tá, pessoal? Aqui você tem ABS, controle de tração e estabilidade e freio a disco. A quinta roda e o resto é a estrutura. Vocês percebem o cuidado que a Mercedes tem? Você não vai ver KPO exposto, toda a parte de calefação, organização de cabos, toda a parte de estrutura é realmente muito robusto e muito bem feito. Olha o tamanho dessa grandalhona. Vamos aproveitar agora para mostrar para vocês essa garotinha na prática, mostrar o funcionamento, manobra. Vocês vão perceber que ela é muito tranquila. A gente não vai colocar ela na rodovia, a gente vai dar uma voltinha aqui dentro do pátio mesmo, só para vocês terem uma noção. Vocês sabem que ela é grande, mas ela tem uma visibilidade excelente, seja pela área envidraçada, pelos espelhos e também pela tecnologia embarcada. Toma cuidado com o canto de carroceria, tá, pessoal? Principalmente quando você vai fazer uma manobra de 90 graus, que ela pode dar um chicote, às vezes, num carro que está do lado. É lógico que você que já trabalha com isso aqui há muito tempo é tranquilo, mas para você que muitas vezes está operando com uma garotinha dessa pela primeira vez, se for usar em operação dentro da cidade, toma cuidado porque ela é bem comprida, tá, pessoal? São mais de 7 metros de comprimento, então exige um certo cuidado. A questão do câmbio automático não tem nenhum segredo. As trocas são rápidas, você não tem tranco, você tem uma suavidade no funcionamento, seja devagar ou seja acelerando um pouquinho mais. A direção dela é super macia. Olha só. Olha a troca do câmbio. Freio a disco é um diferencial. Olha a praticidade. Parece um carro de passeio, tá, pessoal? Olha como que o câmbio é preciso. Vamos parar ela aqui na subida. Ó, aperta a segunda vez, hold. Aqui eu posso descer do carro se eu quiser. A gente não vai fazer isso. Isso aqui traz um conforto, inclusive traz uma tranquilidade para o equipamento, porque ela não vai voltar para trás, não vai dar tranco no câmbio. Vocês sabem que a tecnologia veio para facilitar, ó, para mim sair, ó. Tem força, tá, pessoal? Uma coisa que eu percebi é que, como ela é grandalhona e é muito alta, se você pegar ali alguma ondulação, ela dá uma leve balançada, tá? Ali pelo vídeo eu acho que dá para perceber. Mas de uma forma geral, a suspensão eu achei ela bastante equilibrada. Não é uma van dura. Eu já andei em vans aí concorrentes diretos que são muito secas. Ela tem uma rigidez característica para trazer segurança para a estrutura, mas dentro do possível, eu considero essa uma das vans mais macias, tá, pessoal? Então, tenho certeza que você que vai fazer o test drive, você vai gostar. Vamos aproveitar o bônus do vídeo de hoje para tirar uma dúvida. Beleza, aqui a gente tem uma versão passageiros, topo de linha, com a novidade do câmbio automático. Mas se eu quiser comprar uma versão chassis, eu tenho um implemento específico, uma câmera fria, por exemplo, eu consigo comprar ela automática? Sim. Aqui a gente tem uma 417. Olha só. É lógico que essa versão aqui, ela compartilha a mesma mecânica, motor, câmbio, mas a parte de estrutura, não só o entre-eixos, mas também suspensão. Ela é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Lá ele tem 3 lâminas.
Aqui como vai levar um PBT menor e rodado simples, tá? Do resto, a parte de conforto, essa aqui inclusive, ela tá com o pacote high-tech, então tem a multimídia, o câmbio no mesmo lugar, ar-condicionado digital. O tecido aqui, ele não vai trazer aquele riscadinho do meio, mas o material em si, o tecido, a qualidade do tecido é a mesma, tá pessoal? O conforto para os ocupantes da primeira fila é igual nos dois veículos, mas aqui é um pouquinho mais curto, né? Mas o veículo em si, a parte que importa é exatamente igual. E o que vocês acharam dessa grandalhona? E chegamos ao final de mais um vídeo. Você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é o preço dessa grandalhona? 490 mil reais. Vale lembrar que aqui é uma Sprinter já modelo 2027, teto alto, passageiro 20 mais 1, câmbio automático e pacote high-tech, que vai trazer ali a câmera de ré, vai trazer a multimídia, então vai trazer tudo que tem de melhor disponível na linha Sprinter. Ela não é a mais barata entre os furgões, mas é uma das mais completas e com certeza uma das mais confiáveis, principalmente por conta da capilaridade da rede Mercedes. Não importa se você tem a sua operação no interior, capital, no lugar mais afastado, você vai ter sempre uma rede Mercedes pronta para te atender e não deixar o seu veículo parado, porque veículo parado é prejuízo no bolso e aqui você tem que fazer a bichinha rodar. Vou deixar o telefone da Savana aí na tela. Se você for de Joinville região, quiser encomendar a sua, inclusive essa aqui tá pronta entrega, tá pessoal? Conversa com eles, são um pessoal muito bom de negócio. Vou deixar o like ou o dislike, um comentário, uma crítica construtiva feita com educação é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu, falou.